Quando eu era um guerreiro, os tambores retumbavam. As pessoas espalhavam pó de ouro diante das patas do meu cavalo. Mas agora que sou um grande rei, as pessoas perseguem meus passos com veneno na minha taça de vinho e punhais às minhas costas. A Estrada dos Reis. O salão era grande e bem decorado, com ricas tapeçarias enfeitando paredes forradas de painéis encerados, tapetes espessos no chão cor de marfim e o teto alto cheio de entalhes intrincados e arabescos de prata. Atrás de uma escrivaninha clara com incrustações de ouro estava sentado um homem, cujos ombros largos e a pele bronzeada pelo sol pareciam estar fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Ele mais parecia fazer parte de planaltos distantes, banhados pelo sol e pelo vento. O menor dos movimentos que fazia deixava transparecer músculos rígidos como aço, coordenados por um cérebro aguçado e reflexos de um guerreiro nato. Não havia nada deliberado ou calculado em suas atitudes. Ficava ou em repouso total, como uma estátua de bronze, ou em movimento, não com a rapidez agitada de nervos tensos demais, mas com uma velocidade felina, que perturbava a visão de quem quisesse segui-lo. Suas vestes eram de um tecido luxuoso, mas de feitio simples. Não usava anéis nem enfeites, e o seu cabelo negro, de corte reto, era preso apenas por uma tiara prateada ao redor da cabeça. Nesse momento, estava inclinado sobre uma caneta dourada com a qual estivera rabiscando laboriosamente sobre um papiro encerado, descansando o queixo numa das mãos, e seus ardentes olhos azuis fitaram com inveja o homem que estava em pé à sua frente. Esta pessoa estava ocupada com seus afazeres, prendendo os cordões de sua armadura entalhada com ouro, assoviando distraído, numa atitude um tanto quanto sem cerimônia, considerando que se estava na presença de um rei. Próspero, disse o homem sentado à mesa, essas questões de Estado me cansam muito mais que todas as lutas que já participei. Faz parte do jogo, Conan, respondeu o poitaniano de olhos escuros. Você é um rei, deve fazer a sua parte. Gostaria de poder cavalgar com você até Nemédia, disse Conan invejoso. Parece que se passaram séculos desde a última vez que eu tive um cavalo entre meus joelhos. Mas Públio diz que os problemas da cidade exigem minha presença. Amaldiçoado seja ele. Quando derrubei a velha dinastia, continuou falando com uma calma e familiaridade que existiam somente entre ele e o poitaniano. Era mais fácil. Embora parecesse muito difícil na ocasião, agora, olhando para trás e vendo o caminho tumultuado que percorri, todos aqueles dias de intriga, matança e aflição parecem um sonho. Eu não vi isso aqui em meus sonhos, Próspero. Quando o rei Numedídes caiu morto aos meus pés e arranquei a coroa de sua cabeça ensanguentada para colocá-la na minha, eu havia alcançado um limite nos meus sonhos. Eu tinha me preparado para tomar a coroa, não para mantê-la. Nos velhos tempos da liberdade, eu só queria uma espada afiada e uma trilha direta até meus inimigos. Agora não há mais trilhas diretas, e minha espada é inútil. Quando derrubei Numedídes, eu era o libertador. Agora eles cospem na minha sombra. Ergueram uma estátua daquele porco no templo de Mitra,
e as pessoas vão se lamuriar perante ela, adorando-a como se fosse a efígie sagrada de um monarca santo assassinado por um bárbaro sanguinário. Quando eu, como mercenário, conduzi os exércitos da Aquilônia para a vitória, eles fecharam os olhos para o fato de que eu era um estrangeiro, mas agora não conseguem me perdoar por isso. Agora vão ao templo de Mitra para acender incenso em memória de Numedides, homens que foram aleijados e cegados por seus carrascos, homens cujos filhos morreram em seus cárceres, cujas esposas e filhas foram arrastadas para o seu harém, tolos volúveis. Rinaldo é o principal responsável, respondeu Próspero, apertando em mais uma casa o cinturão de sua espada. Ele canta canções que enlouquecem os homens. Enfoque-o em sua veste de palhaço na torre mais alta da cidade, que componha rimas para os abutres. Conan balançou a cabeça leonina. Não, Próspero, ele está fora de meu alcance. Um grande poeta é maior que qualquer rei. Suas canções são mais poderosas que o meu cetro. Ele quase arrancou o coração do meu peito quando resolveu cantar para mim. Eu morrerei e serei esquecido, mas as canções de Rinaldo viverão para sempre. Não, Próspero, continuou o rei com um olhar sombrio de dúvida. Há algo oculto, um movimento subterrâneo do qual não temos conhecimento. Sinto isso como na minha juventude eu sentia o tigre escondido no matagal. Há uma agitação indefinível espalhada pelo reino. Sou como um caçador que se acocora ao lado de sua pequena fogueira no meio da floresta. Ouve passos furtivos na escuridão e quase chega a ver o brilho dos olhos chamejantes. Se eu pudesse ao menos agarrar algo tangível, eu o cortaria com minha espada. Vou lhe dizer uma coisa, Próspero. Não é por acaso que ultimamente os Pictos têm atacado as fronteiras com tanta ferocidade, obrigando os bossonianos a pedirem ajuda para detê-los. Eu deveria ter ido junto com os soldados. Plúbios receava um possível plano para aprisionar e matar você, além da fronteira, retrucou Próspero, alisando seu manto de seda sobre a malha reluzente e admirando sua figura alta e esguia, num espelho de prata. Foi por isso que ele insistiu para que você ficasse na cidade. Essas dúvidas nascem de seus instintos bárbaros. Deixe que as pessoas resmunguem. Os mercenários são nossos, e os dragões negros, e cada patife em Pontaine jura lealdade a você. O único perigo que você corre é o de assassinato. Mas isso é impossível, pois os homens da tropa imperial protegem-no dia e noite. Ai, ai, em que você está trabalhando aí? Num mapa, respondeu Conan com orgulho. Os mapas da corte mostram bem os países do sul, do leste e do oeste, mas os do norte são vagos e errôneos. Eu mesmo estou acrescentando as terras do norte. Por Mitra, disse Próspero. Poucos conhecem essas terras. Todos sabem que a leste da Aquilônia está Nemédia, depois Britúnia e depois Zamora. Ao sul está Kot e as terras de Shen. A oeste, além dos pântanos bossonianos, estendem-se as terras pictas. Além dos pântanos bossonianos do norte está a Ciméria. Quem sabe o que existe além dessas terras? Eu sei, respondeu o rei. E estou passando o meu conhecimento para este mapa. Aqui é a Ciméria, onde nasci. E Asgard e Vanaheim. Próspero examinou o mapa. Por Mitra, eu quase cheguei a acreditar que essas terras só existissem em lendas. Conan deu um sorriso largo.
tocando involuntariamente as cicatrizes em seu rosto escuro e bem barbeado. Bormitra, se você tivesse passado sua juventude nas fronteiras setentrionais da Ciméria, saberia que elas existem. Asgard fica mais ao norte e Vanaheim a noroeste. E existe uma guerra constante ao longo das fronteiras. A parte ocidental de Vanaheim fica ao longo das praias do Mar do Oeste. E a leste de Asgard fica as terras dos hiperbóreos, que são civilizados e vivem em cidades. No leste, além de suas terras, estão os desertos dos Hircanianos. Como são os homens que vivem no norte? Perguntou o Próspero curioso. Altos, muito altos, claros e de olhos azuis, com o mesmo sangue e linhagem, só que os Aercíres têm cabelos louros e os Vanires cabelos vermelhos. O principal deus deles é Ymir, o gigante de gelo, e cada tribo tem seu próprio rei. Eles são indóceis e ferozes, lutam o dia inteiro e bebem cerveja, gargalhando ao som de suas canções bárbaras todas as noites. Então acho que você se parece mais com eles do que com o seu próprio povo, riu Próspero. Você ri abertamente, bebe intensamente e canta alto boas canções. Afinal, nunca vi outro cimério que bebesse outra coisa além de água, ou que risse, ou que cantasse só hinos lúgubres. Talvez seja por causa da terra onde vivem, respondeu o rei. Não há terra mais lúgubre. É toda cheia de colinas, coberta por florestas densas, e as árvores são estranhamente escuras, a ponto de fazer com que a terra pareça sombria e ameaçadora, mesmo durante o dia. Até onde um homem pode enxergar, seus olhos avistam infindáveis colinas atrás de colinas, cada vez mais escuras à distância. Sempre há nuvens entre essas colinas. Os céus estão quase sempre cinzentos. Os ventos sopram frios e cortantes, trazendo chuva, granizo ou neve, e gemendo melancolicamente ao passar dos vales. Há pouca alegria naquelas terras. Não é de surpreender que os homens sejam tão taciturnos por lá, observou Próspero, encolhendo os ombros, permanecendo pensando nas planícies sorridentes, banhadas pelo sol, e nos preguiçosos rios azuis de Pointen, a província mais meridional da Aquilônia. Realmente, estranhos e taciturnos, respondeu Conan. A vida parece dura, amarga e fútil. Os homens dessas colinas meditam muito sobre o desconhecido. Têm sonhos monstruosos. Os deuses deles são Kron e sua raça sombria, e eles acreditam que o mundo dos mortos é um lugar frio e sem sol, sempre envolto em névoas, onde fantasmas errantes lamentam por toda a eternidade. Eles não têm esperança nem nesta vida e nem no além, e pensam demais no vazio da existência. Já vi a estranha loucura da futilidade acometê-los quando coisas pequenas, como um redemoinho de poeira, o canto oco de um pássaro ou o gemido do vento passando por galhos nus, transporta suas mentes tristes para o vazio da vida e a falta de sentido da existência. Somente na guerra os cimérios se sentem felizes. Mitra, os costumes dos Aerices eram mais do meu gosto. Bem, sorriu Próspero, as colinas sombrias da Ciméria estão muito longe de você agora. E agora eu preciso ir. Tomarei uma taça de vinho branco Nemédio por você na corte de Numa. Ótimo, grunhiu o rei. Mas só beije as dançarinas de Numa por você mesmo, para não envolver o Estado.
Sua risada sonora seguiu Próspero até o lado de fora do salão. A porta entalhada fechou-se atrás do poitaniano e Conan voltou ao seu trabalho. Fez uma pausa por um momento, ouvindo ociosamente os passos do amigo se afastando, que soavam nas lajotas. E como se aquele som vazio tocasse um acorde familiar em sua alma, uma torrente de repulsa o envolveu. Sua alegria caiu como uma máscara, e seu rosto ficou subitamente velho, os olhos cansados. A inexplicável melancolia do cimério caiu como uma mortalha sobre a sua própria alma, paralisando-o como uma esmagadora sensação de futilidade dos esforços humanos e da falta de sentido da vida. Sua realeza, seus prazeres, seus temores, suas ambições e todas as coisas terrenas se revelaram subitamente como pó e brinquedos quebrados. As fronteiras da vida murcharam e as linhas da existência se fecharam ao seu redor, entorpecendo. Deixando cair a cabeça leonina em suas poderosas mãos, ele gemeu em voz alta. E depois, ao erguer a cabeça, como um homem procurando escapar, seu olhar pousou sobre um jarro de cristal com vinho amarelado. Levantou-se rapidamente, encheu um cálice até a borda e sorveu num só gole. Novamente encheu e esvaziou o cálice. E mais uma vez, e quando pousou sobre a mesa, um calor agradável percorreu suas veias. Coisas e acontecimentos assumiram novas dimensões. As sombrias colinas da Ciméria desapareceram atrás dele. Afinal, a vida era boa, real e vibrante. Não o sonho de um deus idiota. Ele se espreguiçou como um gato gigantesco e sentou-se à mesa, consciente da magnitude e da vital importância de si mesmo e de sua tarefa. Contente, ele mordiscou sua pena e olhou para o mapa. Ao sul da Hiperbórea está a Britúnia, murmurou em voz alta, selecionando um grande espaço em branco, suficientemente distante do deserto quircaniano para surpreender um explorador curioso. Escreveu com cuidado: aqui há dragões. Em seguida, reclinou-se e revisou o seu trabalho com um orgulho infantil. Fim do capítulo 2. Para ouvir o capítulo 3, inscreva-se, comente, faça parte e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.